E aí, pessoal, já pararam para pensar, se desse para pedir qualquer coisa para Deus e ele atendesse na hora, o que seria? Pois é, hoje a gente vai conhecer a história de um rei bem jovem que teve essa chance. E olha, a escolha que ele fez mudou tudo. Bora descobrir o que rolou? Então, vamos lá, direto ao ponto com uma pergunta. Imagina só, Deus aparece e fala que dá para pedir uma coisinha, qualquer uma. O que viria na cabeça? Dinheiro? Ser superpoderoso? Viver para sempre? Puxa, é uma decisão difícil, né? Pois é, foi exatamente essa escolha que o nosso herói da história de hoje teve que fazer. E esse é o nosso herói, é ninguém menos que Salomão. Isso mesmo. Ele era filho do famoso rei Davi, sabe? E de uma hora para outra, pá, ele herdou o trono. Imagina só, ele virou rei de um povo imenso. Era uma responsabilidade gigante, ainda mais para alguém tão jovem. É isso aí, o Salomão se sentia exatamente assim, pequenininho demais para uma missão tão grande. Pensa bem, ele era super novo, não tinha muita experiência. Dá para sentir o peso que ele carregava nos ombros, né? Ter que governar um povo inteirinho. Nossa, que desafio. Só que Salomão amava muito a Deus, de verdade. Então sabe o que ele fez? Ele foi até um lugar chamado Gabaon para rezar, para oferecer sacrifícios. Ele queria mostrar para Deus que o coração dele estava no lugar certo, sabe? E foi justamente lá que uma coisa simplesmente incrível aconteceu. Naquela mesma noite, enquanto Salomão estava lá dormindo, Deus apareceu para ele. Mas não era um sonho qualquer, não. Era tipo uma conversa de verdade. Um encontro super especial entre o novo rei e o próprio Deus. E aí, Deus fez a grande oferta. Pensa na cena, ouvir diretamente de Deus, pede aí, o que eu posso te dar? Gente, era como um cheque em branco. Ele podia pedir, tipo assim, literalmente qualquer coisa que existisse no universo. Que momento, hein? E agora a pergunta que não quer calar. O que será que ele pediu? Um rei podia querer um monte de coisa, né? Tipo, exércitos mais fortes, um castelo gigante, que todos os inimigos sumissem. Mas a escolha do Salomão, essa escolha surpreendeu até o próprio Deus. E aqui está o ponto principal da história. Presta atenção. Ele não pediu para viver muito, nem pediu rios de dinheiro, nem para derrotar os inimigos. Nada disso. No lugar, ele pediu uma coisa bem diferente. Um coração que escuta. Sabedoria para governar o povo e para saber direitinho a diferença entre o certo e o errado. Ou seja, ele não pediu nada para ele mesmo, mas pediu tudo para conseguir ser um líder bom para o povo dele. Que demais, né? Mas peraí, o que quer dizer um coração que escuta? Não é só ter uma orelha boa, não. É muito mais que isso. Significa ter sabedoria para entender as pessoas de verdade, sabe? Para tomar as decisões certas, as decisões justas, para sacar o que é bom e o que é ruim. É sobre governar com justiça e, mais importante ainda, com amor. Isso sim é a sabedoria de verdade. E aí, como será que Deus reagiu a um pedido desses tão humilde e tão generoso? Bom, ele ficou feliz demais. Ele amou que o Salomão não pensou só em si mesmo, que não foi egoísta. E a resposta de Deus foi: uau, incrível! Ele não só falou, tá bom, vou te dar o que você pediu. Não! Ele prometeu dar uma sabedoria tão, mas tão grande, que ninguém no mundo inteiro, nem antes e nem depois dele, ia ter igual. Salomão ia se tornar, simplesmente, a pessoa mais sábia do planeta. E agora vem a parte mais legal de todas. Como o pedido de Salomão foi tão da hora, tão focado em ajudar os outros, Deus resolveu dar uns presentes bônus para ele, um combo completo. Ele ganhou também tudo aquilo que ele nem se preocupou em pedir, um monte de riqueza, um monte de fama e ainda por cima a promessa de uma vida bem longa. Claro, se ele continuasse obedecendo. Isso ensina uma coisa pra gente, né? Quando a gente coloca o que é importante em primeiro lugar, Deus cuida de todo o resto. Tá, mas como essa super sabedoria funcionava no dia a dia? Vamos ver um caso que ficou super famoso. Primeiro, o problemão. Apareceram duas mães na frente do rei. E as duas diziam que o mesmo bebezinho era delas. Que confusão, hein? Aí veio o teste de mestre. Salomão teve uma ideia que chocou todo mundo. Peguem uma espada, cortem o menino ao meio e deem metade para cada uma. E foi aí que a verdade veio à tona. A mãe de verdade entrou em desespero e gritou: não, por favor, pode dar o menino para ela, mas não o matem. Já a outra achou a ideia boa. Naquele exato segundo, Salomão soube quem era a mãe de verdade, e a justiça foi feita.
Depois dessa decisão genial, todo o povo de Israel ficou de boca aberta. Eles sacaram que a sabedoria do Salomão não era uma coisa normal, era um presente de Deus, para que ele pudesse fazer justiça de verdade. E com isso ele ganhou o respeito de todo mundo. Beleza, essa história de muito tempo atrás é incrível. Mas, e aí? O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? O que a gente pode aprender com o rei Salomão? Então, o que fica de lição para a gente guardar no coração? Bom, primeiro de tudo, o mais importante na vida é ter um coração bom e sábio. Segundo, Deus fica super feliz quando a gente pede ajuda para ser uma pessoa melhor. Terceiro, a oração é essa nossa conversa direta com Deus para pedir ajuda e agradecer. E por último, mas não menos importante, a sabedoria de verdade sempre vai nos guiar para escolher o que é certo, o que é bom. E tudo isso traz a gente de volta para aquela primeira pergunta, só que agora de um jeito diferente. Depois de conhecer a história do Salomão, o que cada um pediria para Deus em suas orações? O que é, de verdade, o mais importante aí dentro do coração? Gente, muito obrigado por acompanhar essa história incrível com a gente. Se a história tocou seu coração, não esquece de deixar aquela curtida, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever aqui no canal Catequista Felipe Lucas para a gente continuar descobrindo mais histórias como essa. Um abraço e até a próxima!